Olá, povo de Deus, 27º domingo do tempo comum, 4 de outubro de 2020, dia de São Francisco de Assis. A nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 5, de 1 a 7, Filipenses 4, de 6 a 9 e Mateus 21, de 33 a 43. O tema da vinha é bastante recorrente na história de Israel. Vários profetas se referem a essa metáfora e também Jesus vai se servir dela, uma vez que o povo entendia muito bem essa comparação. Eu sou a videira, vocês são os ramos, meu pai é o agricultor. O nosso profeta Isaías, dos capítulos de 1 a 39, recebeu sua vocação profética em 740 a.C., quando da morte do rei Osias. E teria ele que anunciar a ruína de Israel e de Judá como castigo das infidelidades do povo. O texto de hoje é um retrato perfeito e poético da relação de Javé com o povo. Javé cuidou de Israel como um proprietário cuida de sua vinha. Cavou-a, removeu as pedras e escolheu as melhores mudas de uvas vermelhas. Depois desse cuidado todo, é claro que o dono da vinha esperava poder colher uvas boas e sadias. No entanto, o que estava preparado para ser um sucesso resultou num profundo fracasso. As uvas saíram todas azedas. Deus, convocando os moradores de Jerusalém para serem juízes entre ele e a vinha, se interroga: que mais podia eu ter feito à minha vinha? Com esse cântico, Isaías responsabiliza Israel pelos castigos que está padecendo por suas infidelidades com Javé. Uma vez que tudo foi feito para que desse uva boa e só produziu uvas azedas, agora Javé vai reduzi-la ao matagal, um espinheiro, nem chuva mais receberá. E para que não reste dúvidas quanto à sua profecia, Isaías conclui: a vinha do Senhor do universo é a casa de Israel, e os homens de Judá são a plantação escolhida. Ele esperava a prática do direito e só há sangue derramado. Esperava justiça e só há gritos de horror. A responsabilidade por tudo que estava ocorrendo em Israel era devido à prevaricação do povo, a começar dos seus governantes. Da parte de Javé, tudo foi feito para que Israel fosse uma grande nação, onde o direito e a justiça correriam como rio caudaloso. Como o direito é matéria-prima da justiça, Isaías também se dirige aos magistrados e os acusa dizendo: ai dos que promulgam leis iníquas, os que elaboram decretos de opressão para tirarem o direito de propriedade dos fracos e privar da sua justiça os pobres do meu povo, para despojar as viúvas e saquear os órfãos. Assim, de nada adianta ser o povo escolhido por Deus, ser a sua vinha de amor, pois Israel não corresponde, despreza o direito e a justiça, produzindo somente uvas azedas em troca a tanto amor. O Salmo 80 reproduz tudo isso que Isaías fala por meio de um cântico, entoado pelo povo na sua experiência litúrgica com Deus. Filipenses 4, de 6 a 9. Hoje temos um recado do apóstolo Paulo à sua comunidade, assim como Javé se dirige à sua vinha. Diz ele: não vos inquieteis com coisa alguma, mas em todas as circunstâncias apresentai os vossos pedidos diante de Deus, com orações, súplicas, ações de graça. E a paz de Deus, que está acima de toda inteligência, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus.
Quanto ao resto, irmãos, tudo que é verdadeiro e nobre, tudo que é justo e puro, tudo que é amável e de boa reputação, tudo que é virtude digno de louvor, é o que deveis ter no pensamento. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, é o que deveis praticar. E o Deus da paz estará convosco. Conselhos de Paulo perfeitamente atuais a todos nós. Mateus 21, 33, 43. Contextualizando o texto de hoje, temos no capítulo 21 de Mateus a entrada de Jesus em Jerusalém, montado no jumentinho, aclamado pela multidão. Sua entrada no templo, expulsando todos os que fizeram da casa de oração um comércio. Temos ainda a maldição da figueira estéril, o embate com as autoridades judaicas sobre a sua autoridade, o enfrentamento de Jesus com essas mesmas autoridades, dizendo-lhes que os pecadores públicos e as prostitutas vão entrar no reino dos céus. E hoje, a parábola dos vinhateiros homicidas. Por tudo isso, como se percebe, o conflito entre Jesus e as autoridades, esse conflito vai crescendo e se tornando insuportável. Como era comum chamar Israel de a vinha do Senhor, a parábola é muito mais uma alegoria direta e de fácil compreensão aos interlocutores de Jesus, o sumo sacerdote e os anciãos. A relação com o cântico da vinha de Isaías e o Salmo 80 é de uma total transparência. E começa Jesus: havia um proprietário que plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, cavou nela um lagar para esmagar as uvas e levantou uma torre. Com essa introdução, Jesus remetia os seus ouvintes à mais popular e conhecida tradição do povo de Israel. Tudo o que se passa nesta vinha, os ouvintes de Jesus sabiam que se referia a eles. Portanto, os assassinos da parábola estavam diante de Jesus, eles e seus pais. Os servos do dono da vinha, que foram enviados para colher os frutos da plantação, também tinham uma clara referência à tradição profética, que foram perseguidos, massacrados e assassinados por Israel. A parábola atinge seu ápice quando Jesus diz: por fim, mandou-lhes o seu próprio filho, dizendo: respeitarão o meu filho. Evidente que Jesus se referia a si mesmo e à trama que as autoridades judaicas estavam fazendo a seu respeito. E Jesus toma o tema do julgamento final e lhes pergunta: quando vier o dono da vinha, que fará aqueles vinhateiros assassinos? Como sempre, as parábolas induzem seus ouvintes a uma só resposta. Porém, baseados nos seus critérios de justiça, eles respondem: mandará matar sem piedade esses malvados e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entreguem os frutos a seu tempo. Estavam ditando a própria sentença. E Jesus, ainda dentro da linguagem que eles entendiam, disse-lhes: nunca lestes na Escritura a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Tudo isso veio do Senhor e é admirável aos nossos olhos. Por isso vos digo: ser-vos-á tirado o reino de Deus e dado a um povo que produza seus frutos. O capítulo 21 de Mateus ainda tem 2 versículos omitidos no dia de hoje, mas que são um complemento importante. Dizem eles: por isso vos afirmo que o reino de Deus vos será tirado e confiado a um povo que o fará produzir seus frutos. Aquele que cair sobre esta pedra ficará em pedaços,
e aquele sobre quem ela cair ficará esmagado. O chefe do sacerdote e os fariseus, ouvindo essas parábolas, perceberam que Jesus se referia a eles. Procuravam prendê-lo mas ficaram com medo das multidões, pois que elas o consideravam um profeta. É sempre importante fazermos uma crítica das ideologias, pois quando elas se tornam um sistema fechado, que não permite outras leituras da história, podem nos induzir a visões autoritárias e alienadas. As autoridades judaicas não deram conta de superar a velha ideologia de o povo eleito e confiavam que, por serem escolhidos de Deus, tudo já lhes estava garantido. Podiam dar-se ao luxo de total desrespeito às condições da aliança que tinham feito com Javé. Nossa fé pode também se transformar em ideologia e nos levar a pensar que, por sermos um povo fiéis ao sacramento e às práticas religiosas, nossa salvação já está garantida. É bom nos voltarmos às recomendações de Isaías. Somente a prática do direito e da justiça podem dar sentido verdadeiro à nossa prática religiosa. Sem o direito e a justiça, nossa religião é uva azeda para dar ao Senhor. É isso que Ele não quer. Um beijo no seu coração.